Queridos, nós vamos ler aqui a palavra em João 17, né, a oração sacerdotal, e que você já possa estar em oração conosco também, tá bom? Ela diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E nessa manhã, querido, esse é o nosso objetivo, é que nós possamos estar orando um pelos outros, porque o Senhor Jesus nos ensinou a fazer isso. O Senhor Jesus nos ensinou a necessidade de podermos estar intercedendo um pelos outros. Eu quero falar para você uma coisa: a oração, irmão, ela é o primeiro passo que nós temos a dar adiante em direção ao nosso Deus. Então, queridos, a oração é um passo que você dá em direção a Cristo. É o reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas. Por isso é importante orar. Por isso é importante interceder. Por isso é importante saber que nós temos alguém que nos ouve. É um meio, na verdade, a oração é um meio pelo qual você tem intimidade com Deus. Você vai, é tipo aquela pessoa que você conhece, né? Começa a conversar com ela, começa a se tornar amigo, de repente você convida para ir na sua casa, ela convida você para ir na casa dela, e de repente se tornam pessoas íntimas. Por quê? Porque você conversa com ela. Ela conversa contigo. Assim é a oração, querido. A oração é essa garantia da realização que Deus ele tem nos guardado. E que as suas promessas hão de se cumprir a cada dia em nossa vida. Então isso é oração. É preciso saber que a oração é aquela alma que você carrega sobre os seus joelhos. Hoje a igreja tem levado a oração como, sei lá, algo comum, assim, chega num culto, tem uma oração, duas, e uma oração muito rápida, muito objetiva. E um amigo, de repente, você não encontra um amigo na rua e fala: oi, tá bom, bom dia, boa tarde. Não, às vezes você para um pouquinho, conversa com ele, quer saber um pouco sobre a vida dele, da família. É assim a amizade. E a oração é dessa forma, é você ter essa amizade estreita com Deus, é você poder chegar para ele e falar: meu amigo, vamos sentar um pouco aqui, vamos conversar, deixa eu te contar um pouquinho do que está acontecendo comigo, deixa eu te contar um pouquinho, Pai, do que está acontecendo em minha casa, com os meus filhos, o que eu gostaria de fazer, Senhor, o que eu gostaria de ser. Oração é isso, querido. E que nessas manhãs você e nós possamos estar sentando com esse nosso amigo e abrindo o nosso coração para ele. Meus irmãos, nós entendemos que todo mundo deve orar. Claro, todo mundo deve falar com Deus. É muito importante isso. Mas alguns recebem um chamado especial para isso. Tem pessoas que recebem esse dom de intercessão, de busca, né? De se colocar na brecha em favor de outras pessoas. Eu sei que você que permanece conosco, você que gosta de orar, você que gosta de estar nessa brecha, nessa presença, você foi um chamado para isso, né? Na igreja, todos podem orar, porém, um tem um ministério específico de oração. É igual cantar. Na igreja todo mundo canta, né? Todo mundo deve cantar em adoração, todo mundo deve buscar o Senhor cantando. Porém, queridos, tem aqueles que são chamados com um sentido especial, né? Com um dom especial, o dom de cantar. Na oração é a mesma coisa. Todos devem orar e aqueles que têm um dom especial devem ser esses intercessores. E eu falo uma coisa para você, sabe o que, querido? O ministério de oração, ele é o ministério mais importante que tem na igreja, porque se todos os demais ministérios se unir ao ministério de oração, eles serão prósperos. Eles vencerão, vai ser um ministério onde fará maravilhas. Porque eu disse para você, querido, nenhum amigo que você senta com ele, que vocês tenham intimidade, ele deixa de te ouvir. Assim é o nosso Deus. Vamos procurar ter essa intimidade com Deus, vamos procurar conhecê-lo melhor, vamos trazer ele para dentro do nosso lar, para os nossos problemas. A gente tem um problema de achar que tudo que acontece conosco, Deus é alheio. Não é não, querido. Deus, ele sabe
tudo o que acontece com você. E às vezes o problema, deixa eu contar um segredo para você. Davi, ele jamais seria conhecido, aquele rapazinho ruivo, jamais teria sido conhecido se não tivesse um grande problema na sua vida, o gigante Golias. O gigante Golias trouxe uma promoção ao rei Davi, a Davi. E às vezes o seu deserto, querido, ele pode, de certa forma, estar lhe projetando de algum jeito, de alguma forma, tá bom? Então não queixe tanto dos seus problemas, né? Aqueles 4 jovens na fornalha de fogo, que todos achavam que ia virar um churrasquinho, foi promovido naquele reino pela proteção de Deus, do próprio Jesus dentro daquela fornalha. E Daniel, que viu, esse é o nosso amigo Jesus, esse é o nosso amigo, é o nosso Deus. É um Deus que não mede esforço, não mede distância para te abençoar. E tem pessoas que dizem assim, Deus parece que não me abençoa. Como Deus não te abençoa, querido? Ele disse assim, olha, eis que eu vos tenho abençoado com toda sorte de bênção. É você que não está tomando posse. A verdade é essa. A bênção já foi decretada, a bênção já foi dada. Porém, quem sabe nós não estamos tomando posse dessa bênção. Então, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero dizer para você, uma oração é um dom diferente, porque a oração ela não precisa de cultura, ela não precisa que você faça um curso teológico. A oração ela pode ser feita por homem, por mulher, por jovem, por crianças. Esse é um ministério maravilhoso, que é você poder orar. Não há limite de raça, de cor, de política. Agora, porém, a oração exige uma coisa: paixão, amor pelas almas, determinação. A oração exige de você que você se coloque muitas vezes no lugar do outro. Sabia disso? E quando você se coloca no lugar do outro e que começa a orar e começa a entender que o problema não é só seu, mas que também é do outro, que o problema do outro não é só dele, mas que também é seu,